Então, vamos olhar aqui para esse cilindro hidráulico da nossa figura abaixo. Vamos lá, vazamento externo. Primeiro, é importante você saber identificar, e aí é importante você conhecer a documentação técnica do cilindro hidráulico que você utiliza, conhecer o desenho, aonde estão os elementos de vedação desse cilindro. É muito comum a gente encontrar diagnósticos equivocados sobre o ponto de vazamento, muitas vezes porque essa informação vem da operação, que obviamente não está focada nesse tipo de atividade, ou porque o inspetor, em função de condições de acesso ao cilindro, limpeza do local e etc., ele indica o ponto de vazamento de forma equivocada. Por exemplo, suponhamos que eu tenho um cilindro e a operação diga o seguinte: bom, eu tenho um vazamento no cilindro e o óleo está escorrendo pela parte traseira desse cilindro. Ou seja, se tivesse um vazamento aqui, óleo azul, ótimo, né? Mas enfim. Alguém poderia dizer, bom, se o vazamento é aí, pode ser na conexão de entrada, pode ser um vazamento pela vedação entre cabeçote e camisa. Esses pontos que vocês estão vendo em pretinho são pontos de vedação. Camisa e cabeçote. Por exemplo. Agora vamos imaginar o seguinte: se esse cilindro está montado na vertical, infelizmente nosso desenho está deitado, mas imagine ele girado 90 graus para cima. Se eu tiver um vazamento nesta vedação da camisa, entre o cabeçote dianteiro e a camisa, concorda que esse óleo ele desceria por aqui, escorreria e também se apresentaria aqui no final? Agora imagina que eu tome toda uma decisão de manutenção acreditando que esse vazamento é de conexão. Então eu preparo uma intervenção de máquina, compro a vedação da conexão ou uma conexão nova, e quando eu chego lá eu faço a intervenção, paro a máquina 1, 2 horas para fazer esse trabalho e ao final descubro que o problema não está resolvido. Gente, para diagnosticar vazamento externo, você precisa primeiro ter o componente limpo. Então vamos impor aqui condições, que são as condições de inspeção, ok? Para inspecionar se eu tenho um vazamento externo, 2 pontos, primeiro eu preciso de ter limpeza na área. A segunda coisa que eu preciso é conhecer o componente, conhecer o seu desenho, onde estão os pontos de vedação. E o terceiro, nem sempre é possível, ele precisa estar funcionando, ele precisa estar operando, eu preciso ter o sistema pressurizado para que eu possa identificar. Obviamente, se você tem um vazamento externo ou um indício, você pressuriza o sistema, é importante tomar muito cuidado com relação às questões de segurança, isso é óbvio, por isso que a manutenção hidráulica deve ser feita por profissionais capacitados e experientes. Pois bem, então aonde eu posso ter vazamento externo? Vamos circular em vermelho possíveis pontos nesse cilindro. Vedação entre camisa e cabeçotes, ok? Esse é um ponto. Eu posso ter vazamento entre o parafuso de regulagem fim de curso e o cabeçote, me ocasionaria um vazamento externo. Eu posso ter um vazamento externo em função da vedação entre a bucha guia e o cabeçote, entre a haste e a bucha guia, esses 2 elementos de vedação, ou em um deles. O raspador, ele não é um elemento de vedação, até porque ele não suporta a pressão, é por isso que você tem elementos anteriores de vedação. Ele está aqui só para garantir a retenção do particulado de fora para dentro, ok? Olhando para esse cilindro, basicamente eu teria esses pontos de vazamento externo. Agora vamos para um ponto onde o buraco é mais embaixo, ou melhor, o buraco é mais para dentro, que é a questão do vazamento interno, ok? O problema do vazamento interno é óbvio, o próprio nome diz. Por ser interno, ele nem sempre é aparente. Eu percebo o vazamento a partir do comportamento do cilindro. Por exemplo, suponhamos que eu esteja... Vamos melhorar esse desenho. Eu esteja prensando esse material contra uma base. Esse seja o trabalho desse cilindro. Preciso prensar esse material. Suponhamos que ele tem uma espessura aqui E e eu preciso prensá-lo até uma espessura E-2, ok?
Para isso, eu preciso, obviamente, pressurizar o fundo do cilindro. Esse cilindro está em azul no fundo, você percebe que ele devia estar fazendo um movimento de retorno. Mas, enfim, eu preciso pressurizar esse cilindro. Há uma pressão pré-estabelecida, que é uma função da força que eu preciso aqui, certo? E assim conseguir realizar o trabalho. Agora, suponhamos que eu entre com essa pressão sem bar, por exemplo. E, ao invés de alcançar a condição E-2, eu só consigo alcançar a condição E-1. Aparentemente, eu estou com problema de força nesse cilindro. Um ponto pode ser o seguinte: quando esse óleo entra e pressuriza o êmbolo na sua parte de trás, ou seja, no fundo, essa linhazinha azul que vocês estão vendo é quem vai ajudar a empurrar esse êmbolo. Nós vamos entrar por aqui, ó, que é mais visível. Eu vou pressurizar, ou seja, pressão, força sobre área. Essa força resultante que eu vou ter de prensamento, ela vai ser uma função da pressão por essa área. Só que parte dessa pressão está sendo roubada por essa vedação, ou seja, a vedação interna está dando passagem. Então, eu estou passando por uma câmara de pressão para uma câmara de baixa pressão, né? Essa parte, lembrando, ela está retornando para tanque, né, enquanto eu pressurizo do lado de cá. Então, eu estou perdendo pressão. Estou tendo uma perda de rendimento, pois eu não estou conseguindo atingir a pressão que eu preciso. Se a pressão cai, automaticamente a força cai. E como a força cai, eu não consigo prensar, ou seja, comprimir esse material até a espessura que eu preciso. E como eu testo se isso efetivamente está acontecendo? Uma forma, e a mais convencional, é eu levo esse cilindro até o final de curso dele, ou seja, eu encosto esse êmbolo agora no cabeçote dianteiro. Quando isso é possível, obviamente, gente, eu desconecto a conexão da frente e percebo, obviamente, no começo vai ter um pouco de óleo, que é o óleo residual. Eu percebo durante quanto tempo sairá óleo daqui. Se esse fluxo for constante, como eu não tenho óleo nessa câmara, significa que eu estou tendo passagem de uma câmara para outra. Perfeito? A mesma regra vale no sentido contrário. Eu avançaria o êmbolo até a posição que ele está aqui, efetivamente nesse desenho, desconectaria essa conexão, desconecto ela e meço o vazamento de óleo por ela. Okay? Uma hora ele precisa cessar. Uma vez que eu tenho o lado de cá pressurizado, uma hora esse vazamento precisa cessar ou ficar quase que imperceptível. Isso sim é uma condição, isso me dá uma evidência de que eu tenho um vazamento interno no cilindro. Uma outra condição importante, olhando ainda para a estrutura interna do cilindro, é quando eu tenho algum tipo de avaria em componentes, em um componente de guia do cilindro, ou seja, quando eu tenho alguma avaria, nesta bucha guia, perfeito, ou nas próprias guias do êmbolo. Isso pode me dar um movimento de trepidação, eu posso ter um movimento de balanço dessa haste nesse sentido, ela vai balançar, ela vai... posso ter esse problema, ok? Obviamente, se eu tiver esse problema, eu posso ter também porque eu não estou guiando a carga corretamente. Vou imaginar que como eu arrasto essa peça até a pressagem, eu tenho que deslizá-la em cima de uma estrutura e eu posso ter uma folga mecânica qualquer aqui nesta estrutura.